Jonas está tentando fugir do impossível, fugir da presença do Senhor. E porque ele foge, ele decide ir para a desobediência, Tarsas, em vez de ir para a obediência, Nínive. Deus frequentemente ama as pessoas que odiamos. No navio, ele dorme o sono da indiferença e marca para nós o perfil do desobediente, para baixo, sempre para baixo. Os ímpios, os incrédulos, têm mais discernimento espiritual e mais humanidade do que o profeta de Deus. Quando o encontram, Jonas reconhece: a desgraça que sobre vocês cai tem culpa na minha desobediência. Ele confessa, faz o que Deus queria, a bonança vem e os ímpios se convertem. A gente só vai ganhar a nossa cidade ou quando andamos em obediência, ou quando reconhecemos que boa parte da desgraceira ao nosso redor tem a ver com a nossa desobediência. Então é confessar, arrepender. E então, no nosso arrependimento, a cidade se converte. A primeira ação de Deus para resgatar Jonas é a tempestade. Tempestade de dor, tempestade de problema, tempestade de dificuldade. E por que o Senhor vai agir? Por que o Senhor vai desencadear as ações que está desencadeando? Simples. Muito simples. Porque quando Deus quer usar a tua vida, Ele vai usar a tua vida, custe o que custar para você. Se Ele precisar te quebrar, Ele te quebra. Se Ele precisar te naufragar, Ele naufragará você. Se Ele precisar te dar uma estafa e você pedir demissão, Ele vai fazer isso e vai te botar no caminho dele. Eu conheci em Pasadena, na Califórnia, uma comunidade de chineses brasileiros e chineses americanos, e eu preguei uma vez lá. Preguei em português, foi traduzido para o inglês, do inglês para o mandarim. E preguei nas células brasileiras. E conheci um menino. O nome dele, Vu. E o Vu contou a história. Ele sempre foi muito rico. Os pais tinham casas e lojas de perfumes e joias na Califórnia. E ele passava as férias dele no Brasil, andando de moto, andando de jet ski, fazendo o que ele queria. Aos 12 anos de idade, na igreja, o Senhor falou com ele: Vu, você vai ser pastor. Eu acho que ele respondeu: não vou não. E ele disse: não vou. E ele vinha para o Brasil, e na igreja chinesa, na aclimação em São Paulo, Deus falava: você vai ser pastor. Ele dizia: não vou, não quero. E ele, qual Jonas, fugia da presença de Deus, e a melhor maneira de fugir da presença de Deus é não ir na igreja. Porque lá na igreja Deus fala, então não vou mais. E ele fugiu da igreja, abandonou a igreja. E um dia, aos 20 e poucos anos de idade, andando de moto na cidade de São Paulo, um cara num Fusca, bêbado, bateu na moto. E esse menino abre os olhos no hospital. Depois de mês e meio em coma, a mãe do lado dele. Ele abriu o olho e falou: mãe, filho, o que aconteceu comigo? Eu só lembro de um breque. Ela falou: o carro bateu na sua moto e machucou muito você. E ele disse: quanto? Eu não estou sentindo dor nenhuma. E a mãe
chorando, disse: filho, você não tem mais sensações, movimentos da cintura para baixo. Seu destino é uma cadeira de rodas. Você não vai saber nem quando está fazendo xixi ou cocô. E o Vu, deitado naquela cama, as lágrimas começaram a descer pelo canto dos olhos. Em um instante ele fechou os olhos e disse mentalmente: é agora que você não me pega mais para ser pastor. Afastado da igreja. Foi a primeira coisa que veio à mente dele. Eu tive a honra e o privilégio de ir na formatura dele no Fuller Seminary, na Califórnia. Ele é pastor capelão em hospitais com cadeira de roda. Porque quando Deus quer você, nem que for sem perna, Ele te usa. Custe o que custar para você, Deus vai te usar. Segunda ação de Deus, o peixe. O que é o peixe? O peixe é o fusca com o cara bêbado que bate no meu amigo Vu. E ele voou. O que é o peixe? O peixe é a ação de Deus que provocará de maneira irreversível a mudança de rota de sua vida. É aquela ação de Deus para mudança de rota. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem nenhuma dificuldade de ir lá no Oceano Atlântico, pegar uma baleia, fazer a baleia voar, passar por todo o continente, encontrar macacos, descer nesse auditório e engolir um de vocês. Que não seja eu. Deus não tem nenhuma dificuldade com isso. Quanto mais mandar um bêbado te atropelar. Quanto mais mandar um presidente. Quanto mais mudar um diretor. Quanto mais mudar qualquer coisa, ele pode usar qualquer coisa. Quando eu estou na desobediência, se Deus quiser, Ele pode mandar, entre aspas, o peixe dele. Aquele instrumento que provocará de maneira irreversível a mudança de rota da tua vida. E eu acredito que de vez em quando Deus manda uns peixes, mesmo quando não estamos em desobediência. Ele manda algumas coisas sobre a nossa vida e fala: epa, mudou tudo. Quando Deus nos deu Rafael, nós não sabíamos o que era aquilo. Eu não errei a palavra. Aquilo. O que significa mongoloide, como se usava 30 e tantos anos atrás? Mole, gelatinoso, fala, ouve, se comunica, vai viver. Aquele peixinho mudou a rota de nossa vida. 32 anos depois, a gente é tão grato a Deus porque a gente se apaixonou tanto por aquele peixe. Aquele peixe ensinou tanto pra gente. E eu não sei se eu estava em desobediência, mas foi uma pancada, foi. E agora, o peixe mora no céu e você fica aqui sem peixe. Mudanças. Quer eu gosto, quer não. Um ano depois de ter mudado para o condomínio celestial, com segurança absoluta, o condomínio do céu, ninguém entra e nem sai. Só entra quando Deus deixa entrar. Mas sair não sai nunca mais. Davi disse: meu filho já não vem mais a mim. Mas um dia
eu iria a Ele. É outra mudança. Estou entendendo da parte do Senhor que chegou o meu tempo de carreira solo, de pregar por esse mundão de Jesus, treinar pessoas, curar, terapia, sei lá. Ainda não é muito nítido, mas Deus pode mudar. Por que Deus muda? Porque Deus coloca você na rota dele. O peixe de Deus é o primeiro submarino teleguiado da história. O peixe de Deus é aquela vozinha do GPS, recalculando. Você já notou que delícia que é esse negócio de GPS? Primeiro que é de graça. Não sei se você sabe, mas são 36 satélites enormes em volta do planeta. Quando você liga o seu GPS, 4 satélites começam a girar assim, só por sua causa. Aquilo custa trilhões de dólares. E é de graça para você. E o acerto é fantástico. Às vezes manda a gente para lugar nenhum, né? Às vezes manda a gente na favela, mas do Rio de Janeiro. Meio complicado, mas em geral acerta bem, né? Aquela menina do GPS, não sei se para você é menina, tem lá. Aquela menina do GPS, para mim, é a menina mais cheia do Espírito Santo que eu já vi. Ela nunca se altera. Eu tenho um amigo pastor lá na Flórida, que ele mora em Miami, dá 400 quilômetros longe de Orlando. Quase assim São Paulo, Rio, ou talvez Belo Horizonte, Rio, não sei. E é um retão, e a Flórida é plana, não tem montanha, planinha. Então, você sai de Miami para Orlando, de Orlando para Miami, numa estrada só, reta, dá um sono desgranhento, não tem nada para ver. E aí, um retão. E um dia ele disse assim para mim, sabe, Nassif, eu queria que minha mulher fosse igual a menina do GPS. Eu falei, uai, por quê? Ele disse, cara, ela nunca fica brava comigo. Eu erro o caminho, a menina do GPS fala assim, recalculando, com essa vozinha. Em inglês fica um pouco diferente, porque o acento quase sempre é na primeira sílaba. Erra, ela fala, recalculating. Quando ela fala assim, me dá até um treco, ele falou para mim. Eu erro de novo, a menina do GPS fala, recalculating. Cara, queria que ela fosse assim, minha mulher. Porque com a minha mulher eu erro uma vez, ela fala, sua besta, errou! Ai, rapaz, queria que ela fosse assim, igual ela. E sabe, Nassif, o mais legal da menina do GPS, que eu queria que minha mulher fosse igual a ela, é que quando eu venho de Miami para Orlando, são 400 quilômetros de boca fechada. Falei, cara, se tua mulher ouvir isso, você vai tomar um... Ele falou, já falei para ela. Brigou feio. Mas ela até que deu uma melhorada. GPS é uma coisa linda, não é? GPS, assim, não serve para nada se você não botar um endereço. Já notou isso? Sem endereço, o GPS não funciona. Ele só passa a funcionar quando você decide o endereço. Aí ele calcula a melhor rota e te põe no caminho. Deus tem um endereço para Jonas, Nínive. E o GPS de Deus está recalculating o pobre de Jonas. Engoliu o cara e marchando na direção. Lá dentro da barriga do peixe, o Jonas fala, sabia. Você sabia que eu não queria ir? Porque eu te conheço.
Olha que cara corajoso e sincero. Quando for lá no céu, eu quero ver o filme disso. Algum anjo filmou, não é possível. Aí, eu te conheço. Eu sei que se eu pregar para eles, há uma chance de arrependimento e você vai perdoar. Eu te conheço. Você não aguenta uma cebola descascada, você começa a chorar. Você é uma manteiga derretida, Deus. Você perdoa 70 vezes 7. Por isso eu não queria ir. Mas a minha vida é tua. E o peixe vai a Nínive. O cara vai de submarino, ar-condicionado, deitado. E com comida à vontade. E o que a baleia comendo ia para a barriga, ele estava lá, podia ser. Frutos do mar. Ele é o passageiro VIP. Vai para o interior do Paraná. VIP. A baleia vai e começa a navegar muito perto da praia. Jogando água para cima, aquele monstro, os ninivitas olham e acreditam ser o Deus deles. O monstro marinho está lá, jogando água para cima, a cauda batendo, quase encalhando na areia. O que é isso? E de repente o peixe faz... e joga aquele torpedo voando, totalmente untado de óleo de azeite de baleia, cai na areia e vira um bife à milanesa. Quando ele cai, aquele cabelo punk para cima, endurecido, cheio de areia. Quando ele abre o olho, tem aqueles coisinhas assim, ele cuspindo areia. O povo de Nínive para e pensa: um enviado de nosso Deus veio até nós. Bem, nada disso está escrito na Bíblia, eu estou imaginando. Mas é bem provável. Deus assiste os filmes de Steven Spielberg. Ele tem uma inspiração. O bicho cai ali, rolando. Quando se levanta, tirando a areia do olho, a cidade está na praia. Que ele percebe que ele está em Nínive, que tinha uma plaquinha ali, bem-vindo a Nínive. O Jonas vai fazer o que Deus mandou. Da maneira mais relaxada, mais desprezível, mais nojenta, mais porca que qualquer pastor do mundo podia fazer. Quer dizer, nenhum pastor do mundo conseguiria fazer. Ele olha para aquele povo e com ódio no coração daquela gente, com vontade de esgoelar um por um. Esse é por minha avó, esse é pelo meu tio, esse é pelo meu sobrinho, esse aqui é pela minha tia, esse aqui é pela minha vizinha. Ele só diz: daqui 40 dias, ó, para vocês. E sai da frente. Daqui 40 dias, ó. Daqui 40 dias, ó. Meu, pergunta pro professor de homilética quando ele vem se isso aí é um bom sermão, cara. Precisa 3 dias de caminhada para cruzar Nínive. Ou seja, era do tamanho de macacos. 3 dias de caminhada, você cruza Nínive.
A Bíblia diz que ele andou um dia. E com aquele sermão furreca, sem introdução, sem primeiro ponto, sem segundo ponto, sem terceiro ponto, sem ilustrações atrás de cada ponto, sem conclusão, sem nada, sem apelo, provocou o maior avivamento da história do mundo naquele tempo. Todo mundo começou a se converter, o rei se convertou, decretou jejum até para bicho. A vaca disse, cadê o alfafa? O boi disse, o rei disse que nós estamos de jejum. Ela disse, o que eu tenho a ver com isso? Não sei, o rei mandou. Todo mundo de jejum para buscar o Senhor, pedir perdão e se converter dos maus caminhos. A gente lê que nem um camelo, estuda a Bíblia que nem um camelo, depois cola de todo mundo para ver se melhora, vai para o púlpito, pega 45 minutos, dá murro no púlpito, chuta o púlpito, faz apelo para ver se um se converte. O Jonas, em pecado, desobediente, sem oração, sem jejum, sem consagração, sem estudar a Bíblia, sem preparar sermão, fala uma frase, o país inteiro se converte. Eu preciso conversar com esse cara lá em cima. Eu imagino que o povo se converteu porque quando viu aquele cara, assim, gente, é melhor converter, senão não vão virar isso. Bom, o povo se converte. Só para você saber que anos mais tarde, Deus dizimou Nínive. Porque eles voltaram à prática do pecado que era antes. Deus dá uma chance para a salvação. Ah, então perde salvação? Não, eu não acho que perde salvação. Eu acho que a gente se perde algumas vezes da salvação. A gente crê, vem, mas depois cai fora. Hebreus disse, vocês experimentaram as coisas do mundo espiritual. E mesmo assim, colocaram Jesus na cruz de novo? Não pode. Tchau, perdeu. Difícil de entender. Jonas, então, em vez de falar assim, aleluia, que vida torta, e Deus faz essa obra, olha, para minha vida está tão torta, a glória tem que ser dele mesmo, não tem nada em mim, a glória é dele, porque eu sou um vaso estragado, fedido de óleo, pareço um bife à milanesa, desprezível, a obra é dele, glória a Deus. Não. Ele falou, quer saber? Vou cair fora desse povo nojento que subiu o morro e se enfiou numa caverna. Feito favelado do Rio de Janeiro. Mora na favela, mas com uma vista milionária. E aí ele sabe o que ele foi fazer? A mesma coisa que ele fez no barco. Foi dormir. O sono da indiferença, eu não quero ver isso passar. Quantas noites a gente precisa da ajuda de um remedinho para dormir, para ver se passa logo. Ele foi, olha, tá vendo? Deu sono no cara. Jonas. Aí, Deus tem a terceira ação dele em favor de Jonas. Existe um vento naquela região do planeta que se chama vento do Siroco. É um vento que vem num calor de 50. E ele levanta uma poeira, mas uma poeira grossa. É entre sal fino e sal grosso. A grossura dos grãos. Vem aquele poeirão e levanta, aquele vento levanta aquele poeirão, mas aquela poeira está a 50 graus de calor. Aqueles grãos batem na sua pele e vão te queimando.
e você morre queimado. Frita você, onde pega vai te fritando. É insuportável. Você tem que estar abrigado. O vento bate e o cara está agonizando, morrendo. Então o Senhor faz nascer uma planta que gera uma sombrinha gostosa. O que Deus está falando? O fio de um jegue desobediente, teimoso, vim aqui para te dizer obrigado, tá? Você fez de qualquer jeito, mas fez. Agora, não pensa que vai ser com todo mundo. Eu vou mandar outro profeta dizer, maldito aquele que fizer relaxadamente a obra do Senhor. Porque basta você para aguentar. Mas nenhum outro eu vou aguentar fazer um negócio relaxado. Mas olha aqui, ó, seu relaxado. Eu estou te dando esse apartamentinho de cobertura aqui, com essa sombrinha maneira, para dizer, me obedece que eu te abençoo. Me desobedece que eu te quebro. Escolhe, mané. E aí o Jonas, em vez de dizer, sim, Senhor, desculpe, Senhor. Eu morava no apartamento do palácio, agora moro no apartamento da montanha. Eu morava no conforto de uma cama, agora moro deitado numa pedra. Eu tinha empregados que me abanavam, agora eu tenho uma planta que faz sombra. Mudou bastante o padrão de vida. Mas obrigado. Não, Jonas não faz isso. Sabe o que ele faz? Não vou sair nunca mais daqui. O Jonas tem uma coisa que todo ser humano tem. Que em psicologia chama-se psicoadaptação. Psicoadaptação é uma coisa importante, que só o ser humano tem. Ele é capaz de se adaptar a situações difíceis. Isso Deus deu para a gente suportar dias de perrengue, lugares complicados. Deus deu para a gente a capacidade da psicoadaptação. Todavia, a psicoadaptação acaba sendo para nós, por causa do nosso pecado, uma das piores coisas de nossa vida. A gente consegue viver ruim o resto da vida. Eu não estou dizendo que nós temos que ser gananciosos. Não. A Bíblia diz em Romanos, acomodai-vos às coisas humildes. O que eu estou dizendo é que nós somos agentes de transformação. Nós não podemos entrar numa cidade e a cidade continuar suja, continuar porca, continuar violenta, continuar chata. Nós somos agentes de transformação. Nós nos psicoadaptamos o que é impossível de mudar e agimos na direção da mudança naquilo que é necessário ser mudado. E o Jonas fala que eu vou ficar por aqui mesmo. Estou nem aí. Deus suspira fundo e fala, Jonas, você não está entendendo. Eu estou te abençoando porque eu sou misericordioso. Merecer tu não merece nada, cara. Não merece nada não. Eu vou mandar meu filho na cruz, mas você não merece. Jonas, você está entendendo que eu te dei esse apartamentinho, esse kitnet, com a sombrinha, porque eu ainda te amo. Porque eu quero te dar o melhor, mas não é para você ficar onde você está. É para recuperar as forças, recuperar o ânimo, repensar na vida e partir para aquilo que eu quero que você faça. Jonas, eu não te dei uma coisa para você fugir de mim. Eu te abençoo para chamar sua atenção para mim. Quando você é obediente, eu te abençoo por prazer. Quando você é desobediente, eu te abençoo para chamar sua atenção e ver se a ficha cai e você converte e se consagra. Mas você não está entendendo. Então Deus parte para a quarta ação dele.
Deus envia um bichinho para comer a raiz da planta e matar a planta. Esse bichinho andou mais de 1.987 quilômetros. Sim, porque um verme andar um tanto assim é 2.000 quilômetros. Pensa, é invisível. Deus disse para o vermezinho, vai à raiz da planta, come e mata aquela planta. O vermezinho disse, yes sir, estou indo. O que Deus está falando para o Jonas? Jonas, sabe qual é o QI de verme? Não tem cérebro, Jonas. QI 0. Você, com o seu QI, tem menos cérebro do que o verme. Deus está tentando dizer para o Jonas, cresce, para de ser menino, para de brincar de ter raiva dos outros, para de brincar de ter ódio, para de brincar de não quero fazer isso e não vou e pronto. Isso é coisa de criança. Para com essa coisa de vingança. Para com essa coisa de inveja do teu vizinho, da igreja do vizinho. Quando eu era pastor em Boston, eu estava passando um perrengue tão grande na igreja. E um dia eu fui pregar no encontro de pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular brasileiros na América. Fui no acampamento deles, preguei. E o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos chama Caires. Não lembro o primeiro nome dele. Acho que Roberto, não lembro. Quando eu terminei a série, os pastores me agradeceram, ele foi no púlpito e disse assim, Nassif, tem uma coisa para te dizer. Eu falei, eu também tenho uma coisa para te dizer, eu nunca tive a oportunidade, posso falar agora? Ele falou, o quê? Você sabe que para ir da minha igreja na minha casa, eu passo em frente à sua igreja? Ele falou, e eu para ir da minha casa na minha igreja, eu passo em frente à sua. Eu falei, pois eu oro todas as vezes que eu passo. Eu levanto minha mão no carro e falo, Senhor, não conheço ninguém daí, mas abençoa, faz crescer. E ele disse, Nassif, ninguém vai acreditar, porque é exatamente o que eu faço quando eu passo em frente da sua igreja. Eu falei, mas não é inimigo? Mas a gente se comporta assim. A gente desdenha e quase deseja a falência da outra denominação. Maranhão. Deus está dizendo para a gente assim, isso é raciocínio de verme. Tem uns caras que depois que morre, o cérebro deles fica do tamanho de uma azeitona. Sabe por quê? Porque inchou demais. Incha depois que morre, fica do tamanho de uma azeitona. Gente, o que fizeram com a gente? O que foi que nos ensinaram? O que é o verme? O verme é a ação da ironia divina. Deus tira um sarro da cara do... Desculpa. Deus tira um barato com a cara do Jonas. Jonas, se liga, mano. O verme me obedeceu na hora, de maneira incontestável, absoluta. Ele foi e fez o que eu mandei fazer. Pronto. Qual é a resposta do Jonas? Oh, Deus, é verdade. Que vergonha. Verme, ensina para mim. Ou sem cérebro, ensina para esse que está rouco.
Não, ele não se humilhou. Ele não ajoelhou e disse, perdão, Deus, é verdade. Que pessoa eu me tornei? No que eu virei, Deus? Me ensina, eu preciso aprender. Você sabe qual é a nossa maior dificuldade? Nossa maior dificuldade é que a gente acha que já sabe tudo e aí não aprende mais nada. Nós nos tornamos pessoas não ensináveis. Nós acendemos luzes dentro da nossa cabeça das coisas que nós aprendemos, não que nos ensinaram, que nós aprendemos. E porque nós acendemos essas luzes de sabedoria pessoal dentro de nós, nós ofuscamos a luz da sabedoria divina em nós. Não tem coisa pior na vida de um homem que saber um pouco de alguma coisa, porque ele acha que já sabe tudo. Quando eu comecei o ministério na Boca do Lixo, um diácono da minha igreja disse assim, pastor, tenho que conversar com o irmão. Eu falei, pois não. Eu sou crente há 58 anos. Eu sou diácono há 39 anos, servindo o Senhor ininterruptamente. E eu tenho algo a lhe dizer. Aquele trabalho lá na Boca do Lixo. Jesus Cristo não morreu na cruz por aquele tipo de gente. Não sabia o que dizer para ele, não. Baixei minha cabeça, falei, o senhor ore por mim? Todos os dias estarei orando para que o Senhor lhe dê discernimento. Obrigado, irmão. Respirei fundo e pedi a Deus, Senhor Jesus, aquele DNA árabe dá para prender, numa cadeia bem profunda, não deixe sair para fora agora não, senão eu vou matar esse velho. Passados uns meses, ele me disse, o senhor poderia dar um aviso à congregação? Lógico. Ao final do culto, não atrapalhe a ordem do culto. Ao final do culto, antes de vossa bênção apostólica, pergunte à igreja se alguém tem um pintor que possa recomendar, porque eu preciso pintar a minha casa. Pois não, irmão. Terminou tudo, falei, meus irmãos, antes da bênção apostólica, eu queria perguntar se alguém conhece um pintor de casas, recomendar ao diácono fulano, porque ele, eu vou falar o nome dele, João Amurov. Ele já morreu, ele não vai ficar chateado. Mas eu vou te dizer por que eu disse o nome dele. E um menino da igreja procurou o seu Amurov, falou, conheço um pintor bom, e ele está sem fazer nada esses dias. Mas eu preciso dele para amanhã, vou levá-lo na sua casa. Levou o pintor na casa do seu Amurov, uma casa grande, no bairro da Moca, em São Paulo. E aí eles olharam tudo, o sujeito fez um orçamento muito bom para ele e disse, quando você pode começar? Eu posso começar agora. O problema é que eu não tenho escada, não tenho pincel, não tenho nada. Mas senhor não é pintor? Mas é que eu estava sem trabalhar por muito tempo nessa área. Ah, mas nós podemos comprar as coisas no depósito de material para construção. Se o senhor puder, tudo, compro tudo. Posso começar imediatamente. E começou. E o seu Amurov batia papo com o pintor, que era uma simpatia. Levava cafezinho, o sujeito descia escada, eles tomavam um cafezinho juntos. Almoçava com o seu Amurov, trabalhava até tarde da noite, chegava muito cedo. E no meio da conversa, vai daqui, vai dali, seu Amurov pergunta ao pintor, de onde conheceu o Nonato, o menino que indicou? Ah, conheci Nonato lá na Boca do Lixo, ele trabalha com o Nassif naquela região. E aí seu Amurov destilou todo o discernimento espiritual dele sobre o homem.
e disse: eu estou cansado de dizer a Nassif para parar de fazer isso. E ainda está levando o pobre do seminarista da igreja para esse caminho errado. Eu já disse para ele parar com esse negócio, que Jesus não morreu na cruz por aquele tipo de gente. Meu amigo pintor parou de trabalhar e disse: seu Amurvi, eu não quis dizer ao senhor porque eu estava envergonhado, mas eu não estava mais trabalhando como pintor nos últimos 10 anos, porque eu entrei no crime. O seu pastor pregou de Jesus para mim dentro do 3º distrito de polícia. Eu estou esperando meu julgamento em liberdade. Eu já matei 2 pessoas. E se o seu pastor não tivesse encontrado comigo na boca do lixo e eu estivesse aqui hoje, eu não estaria com essa brocha, seu amor. Eu estaria com uma arma na sua cabeça. Seu amor baixou a cabeça, começou a chorar. Ele disse: mas está tudo bem, eu tenho Deus. E esse cara foi preso, foi condenado. E o seu amor me tornou o meu maior companheiro de trabalho na boca do lixo. O verme. Eu pensei que o verme era o pintor. O verme era o Amurov, o diácono. Um outro diácono disse assim para mim: Nassif, você contou a história que tinha uma pessoa endemoniada, você expulsou o demônio da pessoa. Ele disse: Nassif, eu estou nessa igreja há 60 anos. Falei: mas essa igreja tem 59, desde antes. Antes de começar já era daqui. Sei. Eu quero te dizer uma coisa. O diabo não existe. Esse eu não orei para conter o árabe. E disse para ele: quero te dizer uma coisa. Essa deve ser a última que o diabo inventou na sua cabeça. Que ele não existe. E tinha essas histórias lá, bem legais. Bastante Jonas. E Deus então queima aquela planta. Qual é a resposta de Jonas? Ô Deus, olha o que você fez com essa plantinha. Como é que você mata a planta? Uma planta linda. Uma planta maravilhosa. Ele estava interessado na planta? Aquele cabeça de bagre? Ai, minha ovelhinha linda. Você está interessado é na lã que você vai raspar dela. Ele estava interessado no que ele ganhava da planta. Não na planta. Estava interessado na utilidade da planta. Não nela. Essa minha ovelha é muito importante. Importante por quê? Porque o dízimo é gordo. Você realmente está interessado na planta ou na utilidade da planta? Vamos brincar de ser franco diante de Deus. E Deus diz para o Jonas: Jonas, quase perdendo a paciência com você, cara. Vou te levar na academia para ver se é melhor. E vou pôr um verme para pregar. Jonas, é o seguinte, presta atenção. Você não fez nada por essa planta nunca. Você acha que foi você que ganhou a planta para Cristo? Fui eu que trouxe para você. Você nunca fez nada por ela. Não, orei muito. Isso é tua obrigação, cara. Quem fez fui eu. A obra é minha no coração dela. Ainda está de pé o versículo da Bíblia, eu não revoguei, o versículo da Bíblia que diz que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Não você, seu mané. É eu que faço. Sou eu que faço.
Você nunca fez nada por essa planta, nada. E você está reclamando que a plantinha morreu? Como? Não me preocuparia eu, o Senhor, com 120 mil pessoas ali, sem falar de plantas e animais. Deus está interessado nos bichinhos e na flora e na fauna. Romanos diz que a natureza geme esperando a volta de Jesus. Pode orar pelo cachorrinho doente, pode. Cachorrinho vai para o céu, menos pitbull. Eu li isso na Bíblia de São Nassif, que pitbull não vai. Jonas, diz para mim, você se preocupou com a planta e eu não me preocuparei com toda essa gente? Você sabe o que é mais difícil nessa história? O mais difícil nessa história é que não tem a resposta de Jonas. 2 livros da Bíblia terminam com uma pergunta sem resposta. Essa, se eu não me engano, Naum. O que será que o Jonas respondeu, né? Deus, eu sou judeu. Você manda vir evangelizar o inimigo se converte, como é que eu vou falar isso lá em casa? Todo mundo lá quer a morte desses caras, eu venho aqui e dou a vida. O que eu vou resolver? Meu pai do Nassif, um dia falou para mim, filho, como é que você se converte? Nossa família é islâmica. Você vai ser rejeitado. Eu falei, pai, tive uma experiência, com o passar do tempo, papai foi entendendo. Mas quando eu falei para papai que eu era professor de hebraico no seminário teológico, ele falou, filho, é demais. Você saber hebraico e não saber árabe e ensinar a língua do inimigo para os outros, não vai dar, meu filho. Papai morrendo, gritava de dor. Ele se ajoelhava na cama, erguia os braços na minha frente. Jesus, eu creio, entra aqui, me cura, Jesus, eu creio. Eu chorava. Aí papai aliviava as dores, falava, vem papai. Pediu a Jesus entrar no seu coração. Pô. Você tá louco? Como é que eu vou pôr um judeu dentro de mim, cara? Você tá louco, cara? Jesus não passa de um vendedor e tem otário comprando o que ele vende até hoje. Papai adoecia, a dor vinha, ele ajoelhava na cama. Jesus, eu creio, entra. Me cura, aliviava a dor. E aí? Tô fora, judeu pra lá, meu. Aí eu fiz uma campanha pelas igrejas. Falei, gente, meu pai está muito doente. Eu queria pedir oração. E o povo se levantava, Deus vai curar. Eu falei, não! Eu quero fazer um pedido de oração muito específico. Eu queria que o papai adoecesse mais, que doesse mais, que a dor não parasse. Ele não negar Jesus, não sei se ainda dá tempo. É melhor morrer e ir para o céu do que ficar bom e ir para o inferno. Gente que fica boa e vai para o inferno é igual o peru, né? Você sustenta o bichinho o ano inteiro e come na sua mão, sobe no seu colo, vira seu amigo, mal sabe. Você vai cortar a goela do bicho. Não. Aí fui pedir oração. Papai era assim. Será que o Jonas falou uma coisa parecida? Senhor, esse bando de palestino aqui, que amanhã vai chamar palestino. Como é que eu vou explicar para minha gente o que eu fiz aqui? Nunca mais eu volto lá. Eu vou ser excluído. Sabe o que vai acontecer quando eu chegar lá? Eles vão me chamar de cão. Deus, eles vão me chamar de samaritano. E não tem coisa pior do judeu de ser chamado de samaritano. É a mesma coisa que chamar de cão. Porque cão não serve para comer, não serve para sacrifício, então não presta para nada. E eles vão me chamar de cão. E eu não quero ser chamado de cão. Eu prefiro ficar aqui. Eu não vou. Será que foi isso que Jonas respondeu? Ou será que o Jonas respondeu assim, sabe, Senhor,
Eu era conselheiro espiritual do imperador, eu tinha uma casinha no Palácio Real. Se eu chegar lá e falar o que eu fiz, ele vai me enforcar. Eu virei espião inimigo. Ninguém vai acreditar que foi você que fez. Ninguém vai acreditar no discurso que eu fiz. Vocês vão morrer tudo, suas pragas. Eles vão achar que eu fui lá, Deus ama vocês e eu também. É isso que eles vão acreditar. Eu vou ser enforcado como espião. Pensa no que você fez com a minha vida, Deus. Será que foi isso que o Jonas respondeu? Cara, quando eu for lá no céu, quero saber onde mora o Jonas. Queria perguntar para ele. Aí eu perguntei para o Senhor. Senhor, o que foi que o santo Jonas respondeu para você? E eu acho que Deus falou comigo. Eu acho que Deus falou comigo. Que Ele não deixou a resposta do Jonas lá na Bíblia para que cada Jonas entre nós dê a sua própria resposta. Senhor Jesus. Confesso para o Senhor que mais horas do dia o meu barco está em Tarsis do que em Nínive. Confesso para você, Deus, que eu não gosto das pessoas que você gosta. Eu quero o meu conforto. Quero minha zona de segurança. Eu não quero deixar o bem-bom do meu momento para ir onde você está me mandando. Deus, eu confesso para você que eu já entendi toda essa tempestade de tranqueira sobre a minha vida. É você tentando chamar minha atenção. Já sei que é. Eu não estou nem aí, tá? Pode me matar e quem estiver do meu lado, mas eu não estou afim de te desobedecer, não. Senhor, a minha resposta para você é: perdão. Eu confesso para você, Deus, que eu não quero fazer. Eu não quero ir. E eu não quero ser o que o Senhor quer para mim. Eu confesso. Mas eu tenho um pedido para fazer para você, Deus. Você poderia me usar assim mesmo? Diante de você eu confesso que eu sou só uma fantasia de ministro. Diante de você eu confesso que eu me visto desse manto religioso, empino meu peito e vivo com o nariz em cima do ombro. Mas é tudo mentira. Mas eu te peço, o Senhor pode me usar do jeito que eu sou?
se descobrirem quem eu sou de verdade, o Senhor pode me usar ainda assim. Eu já não quero mais. Mas eu queria te perguntar, mesmo você, Deus, sabendo que eu não quero, mesmo assim, você pode me usar? Porque tudo que eu tenho para você usar, de verdade, sou eu. O eu verdadeiro. O eu quebrado. O eu cansado. O eu desanimado. O eu frustrado. O eu invejoso. O eu malicioso. O eu mentiroso. O eu estragado. É isso que eu tenho. Eu ponho no seu altar tudo que eu sou. O Senhor se importa com as pessoas da minha cidade. Eu tenho um pedido para fazer para você. Você podia mudar o meu coração? Você podia me fazer mais verdadeiro? O Senhor podia me fazer mais autêntico? O Senhor podia fazer com que eu não vista uma fantasia de santo no púlpito e seja só eu? O Senhor podia me ajudar a não mais bater nos meus filhos por causa da minha reputação religiosa, mas corrigir os meus filhos porque eu os amo e quero o melhor para eles? O Senhor podia fazer isso comigo? O Senhor podia me fazer gente para minha mulher? Eu cansei da fantasia de super-homem. Eu cansei da fantasia de santarrão. Eu cansei da fantasia de inerrante. Eu cansei da fantasia de sumo pontífice da minha congregação. Eu cansei da fantasia de ter todas as respostas a todas as perguntas de meu povo. Eu cansei da fantasia de que toda oração minha será respondida do meu jeito. Eu cansei da fantasia de enganar o meu povo dizendo que Deus vai livrá-los de todo sofrimento. O Senhor podia me mudar? Abençoa meu irmão. Abençoa minha irmã que está aqui com a gente hoje. Daqui, quando descermos estas montanhas e chegarmos no vale de nossa vida, no vale de nosso ministério, no vale de nossa cidade, mesmo que seja um vale com escuridão da morte, ajuda-nos a lembrar de tua presença conosco. Amém.